Padre, e o senhor bebe, padre? Aham, bebo sim, não vejo nenhum problema. O senhor sabia que a bebida é o maior inimigo do homem, padre? É, sabia. E você sabia que o homem que foge dos seus inimigos é um covarde? Ensine isso, tá, minha amiga? Agora não vá sair por aí enchendo a cara, dizendo que foi o padre que mandou você beber, que não foi. O padre manda tomar um golinho, é bom, para ficar mais alegre, para ficar divertido. A cerveja, se ela tiver geladinha, ela faz um bem danado. Se ela tiver quente, não. Se ela tiver quente, dá uma ressaca, dá uma dor de cabeça. Mas quando ela tá geladinha, chega da água na boca. Sem falar na geração de empregos que é gerada com a venda da cerveja. O homenzinho do caminhão que traz ela da fábrica, o pessoal da fábrica, o dono do barzinho vende, todo mundo tem família para sustentar. Então, não vá sair por aí enchendo a cara dizendo que foi o padre que mandou, não, tá bom? O padre mandou tomar um golinho, não um cálice.